Assim como nós também íamos atrás, no Mato Grosso, em São Paulo, onde tivesse qualquer evento, dia de campo de algodão que fosse, nós estávamos lá participando para buscar tecnologia. Porque você imagina, quem começou com algodão aqui o pessoal do Sul, principalmente do Rio Grande do Sul, até mesmo alguns do Paraná, mas a maioria nunca tinha visto um pé de algodão na frente. O cara estava plantando algodão pela primeira vez sem conhecer um pé de algodão. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do CultiveCast, o podcast que vai conectar você ao futuro do agronegócio. Estou mais uma vez aqui, Josi Prado e o Luiz Eduardo Caçuia. Tudo bem, Luiz Eduardo? Tudo bom, Josi? Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Temos um convidado super especial hoje que fez parte da construção do agronegócio no oeste da Bahia, né? Isso mesmo, temos uma autoridade aqui hoje para conversar com a gente. Vou apresentar ele daqui a pouco, mas antes, aquele recado básico que você já sabe. Se você está assistindo a gente do canal do YouTube, se inscreva no canal, não custa nada, 5 segundos e você ajuda a este conteúdo ir muito mais longe para ajudar o nosso querido setor do agro. E também agradecer aos nossos apoiadores, nossos patrocinadores Vanguarda, que nos ajudam a fazer o CultiveCast aqui acontecer, que é a E-Série, a Fibermax, a Biotrop e a Ouro Fino. Muito obrigada, pessoal. E para quem quiser conhecer também os nossos outros apoiadores, vai lá no site cultivefuturo.com.br, estão lá todos os nossos parceiros aqui do Movimento Cultive Futuro. Beleza? E agora apresentando o nosso convidado especial, que é aqui o Exelino Carvalho, que é engenheiro agrônomo, sócio-diretor da equipe consultoria, né, desde 1984, atuando aqui na região oeste da Bahia, com as culturas do algodão, do milho, soja, feijão, arroz e muito mais, né? Também na parte de crédito rural, pesquisa e desenvolvimento, palestras, treinamentos e muito mais. É um dos grandes incentivadores da cultura do algodão aqui, né, Exelino? Já foi presidente também da Associação de Agrônomos de Barreiras na década de 90 e tem uma trajetória muito bonita aqui na região, né? A gente tem muito prazer de ter você aqui conosco. Tudo bem? Tudo bem. Agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui e agradeço também o que vocês falaram aí. Isso mesmo. Espero que seja verdade. Com certeza, né? Não tem por que a gente ficar fazendo cena aqui, não tem porquê. Exagera, não exagerar. Que, as pessoas considerem, né? Nesse sentido aí. A história nos conta a verdade, né, Zelina? Isso aí. E me diga uma coisa, uma curiosidade, né? Porque a consultoria tem quase a minha idade. E você já se formou e começou na consultoria? Como é que é? Você já sabia que queria para esse lado? Porque normalmente o pessoal passa por empresas, né, e tal, depois monta consultoria. Não, eu tenho nesse lance aí. Primeiro, então eu vou começar a história lá do comecinho. Eu resolvi ser agrônomo, engenheiro agrônomo, por influência, na minha adolescência, após a adolescência lá, o meu pai era pecuarista e entrou num sistema lá de financiamento rural, de crédito rural, e tinha um agrônomo que fez a parte de projetos lá do crédito rural e que foi ajudar na implantação lá desse sistema de melhoria e modernização das áreas do meu pai lá no Rio Grande do Sul. Aí, eu vendo aquele cara trabalhar, a gente estudava na cidade. Quando ele ia lá na fazenda, ele chamava a gente para ir junto, para ir abrir as porteiras, né? Aí eu digo, já que o cara me traz aqui para abrir as porteiras, um dia eu vou ter outras porteiras para abrir também, né? E aí resolvi fazer agronomia. Aí estudei em Passo Fundo e 1 ano e meio depois de formado, eu vim para a Bahia. No meu estágio de final de curso, eu também optei para fazer esse estágio numa empresa similar a que eu vim ter aqui na Bahia, né? Então, eu já saí da faculdade trabalhando com isso, com crédito rural, que na época o crédito rural, a assistência técnica, que era o que a gente queria fazer, era vinculada ao crédito rural. Muito pouca gente contratava um agrônomo para dar consultoria em sua fazenda. O termo consultoria nem existia. Então, era assistência técnica vinculada ao crédito rural. Era a opção que se tinha e por aí eu fui.
Olha só, já teve uma visão, né? Desde o início da carreira ali. Já foi direcionado. E aí, como é que foi a sua chegada aqui para Bahia? Conta um pouco pra gente. Bem, como que foi a decisão? Eu cheguei em Barreiras em junho de 84. 82 foi o ano que eu formei. Em 84 eu vim para Bahia no mês de junho. A primeira safra minha foi a safra 84-85. Aqui na região devia ser plantado pouco mais de 100 mil hectares nessa época. Estava bem no começo. E o Luiz Eduardo, para se ter uma ideia, só tinha o posto Mimoso da época e mais uma oficinazinha ali, uma lanchonetezinha, alguma coisa do tipo. Então devia ter em Luiz Eduardo, quando eu cheguei aqui, 20 habitantes, olhe lá se tinha. Nossa. Então a gente veio bem no começo. Barreiras tinha 45 mil habitantes, hoje tem 170, por aí, 160, 170. Luiz Eduardo, que tinha esses 20, não é 20 mil, é 20 mesmo. Hoje passa dos 100 mil, aí 110, 120 mil habitantes. Então a região cresceu demais nesse período. A gente veio até por uma falta de oportunidades lá no sul. Ou o sul já estava cheio, né? Assim como todos vieram para cá. O pessoal da agricultura vendeu porções pequenas de terras lá no sul, vendia lá 10, 20 hectares, chegava aqui e comprava 1.000. Então é assim que se formou o Cerrado como um todo e mais especificamente o nosso oeste da Bahia aqui. E foi um convite de algum colega ou você viu alguma notícia? Ah, tá, interessante. Foi por convite de um colega. Um colega meu formado no mesmo ano, que era colega de República, inclusive, a família dele comprou uma fazenda aqui. Ele veio um ano antes que eu. E aí, uma outra pessoa, vou até citar o nome dele, Aldemiro Andriguete, que tinha terras ali no Ouro Verde até pouco tempo atrás, foi plantador de soja e de algodão. Ele era o dono do escritório. Na época o escritório chamava Proplanta. Ele ia sair para atender uma fazenda de irrigação e ia perder o credenciamento no Banco do Brasil se não tivesse quem tocasse. Aí esse meu colega me chamou. Venha para cá. Aí eu vim e montei a sociedade com eles. Aí ficamos os três, esse é o meu colega, o Andriguete e eu como sócios da empresa. Só que um trabalhando na fazenda dele, o outro saindo para atender a fazenda que ele ia prestar assessoria e eu trabalhando na empresa de projetos, né? E já começando a fazer algum tipo de assistência técnica, tentando fazer algum diferencial na forma como as pessoas plantavam na época, né? E teve muita dificuldade? Quais foram suas principais dificuldades, assim, a confiança, né, do cliente? O que você lembra, assim, desse começo? Não, no começo, como todos plantavam com financiamento, ninguém conseguia plantar com recurso próprio. Todos plantavam com financiamento, com seguro, que chamava Proagro na época. Era obrigatório isso daí. Como era uma região nova, sem tecnologia, para mim, que queria fazer as coisas mais corretamente, fazer com que as pessoas adotassem já um nível tecnológico que desse resultado, a maior dificuldade foi falta de informação. Não existia informação, a gente teve que criar, a gente teve que correr atrás. A própria Embrapa Cerrados, que está próximo aqui em Brasília, não tinha todas essas informações ainda na época. Então, a gente teve que ir descobrindo coisas, vendo o que dava certo, o que dava mais certo para um cliente levar para outro. E assim foi. Então, a gente tinha esse trabalho. E no meu caso, a gente sempre procurou fazer esse trabalho diferenciado de fazer a parte de crédito rural e fazer também a parte de assistência técnica, que hoje a gente chama de consultoria. E Azelino, aproveitando essa questão da trajetória, né, dessa vinda, né, a sair da zona de conforto, muitas vezes a gente imagina assim, eu estou na minha região de nascença, tenho minha família, tenho amigos, tenho uma estrutura, né, e vou me desafiar em outro local, né, muita falta de informação na época, você não tinha certeza de como é que seria esse futuro, né, e para passar para os nossos ouvintes assim, né, com certeza deve ter tido alguns, fora esses desafios profissionais, algum perrengue, algum desafio assim que você passou, meu Deus, será que eu estou no caminho certo? Conta para nós um pouco da aventura dessa mudança, né, de geografia, né? Como é que foi enfrentar isso? Teve algum momento assim que você repensou, falou, meu Deus, eu acho que eu vou ter que voltar e
por algum momento decidiu continuar? Como é que foi esse percalço aí? Bom, esse perrengue que você está falando aí não foi só eu quem teve, não. Esse perrengue aí, passaram, né? 100% das pessoas que estavam aqui chegavam lá no escritório e me perguntavam, será que vai dar certo? Eu só fui ter certeza que ia dar certo uns 10 anos depois que eu estava aqui. Olha só. Que a região ia virar, Sim. que ia... Se consolidar. Na virada dos anos 90, 80 para 90, é que teve uma certa diferenciação aí, porque teve uma dificuldade de crédito rural e também a parte de seguro rural meio que acabou, e aí as pessoas tiveram que correr atrás de outras formas de plantar que não o Banco do Brasil, ou o Banco do Nordeste, ou o Baneb, que eram os principais financiadores na época. Faltou dinheiro. Foi quando entrou o governo Collor na época. E aí ele cortou todo. Quem é dessa época aí sabe que houve lá o confisco do dinheiro das pessoas, essas coisas. Então o país virou um caos. E pra gente aqui, para se ter uma ideia, teve um ano que a gente já estava com 400 mil hectares de soja e no ano seguinte caiu para 250 mil hectares de soja, por falta de condições de plantar. Então isso aí foi um terror para todo mundo. Será que vai ter que todo mundo fazer a sua mala e ir embora? Então, só que aí depois as coisas foram acomodando, se ajeitando, as empresas foram financiando de outras formas, os bancos voltaram a ter algum outro tipo de financiamento, outro tipo de tratamento com os produtores, e as coisas acomodaram, e tanto que um dos maiores crescimentos que a gente teve aí foi a partir da segunda metade dos anos 90. Perfeito. Aí a coisa deslanchou, aí a gente teve certeza, e o produtor passou a investir mais também, porque aí ele estava plantando com o dinheiro dele. Não era mais com o dinheiro do banco, era dinheiro dele. Aí daqui para frente, se eu perder, eu vou perder o que é meu. Aquela coisa assim, ó. Se eu perder o que é do banco, eu entrego a terra aqui, que não custou quase nada, e coisa, volto com o meu caminhãozinho, ou seja lá com o que for. Quebrado por quebrado... Vida que segue. Vida que segue, né? Mas a partir do momento que começou a trabalhar com recurso próprio e ter que... garantir a sustentação dele, a sustentabilidade dele, do negócio dele, aí a coisa deslanchou, porque as pessoas passaram a investir melhor. Então, nós tivemos nesse momento aí, nessa virada, foi que a Bahia deslanchou. Perfeito. Você estava contando aqui pra gente quando começou a introduzir a cultura do algodão aqui na região, né? Conta um pouco pra gente como é que foi essa virada de chave, como é que foi a investigação de outras culturas para trazer como rotação, por que vocês brilharam os olhos pro algodão na época? Na verdade, o algodão, se a gente for olhar lá nas origens, em Barreiras já se plantava algodão desde muito tempo, né? Lá nos anos 50, antes dos anos 60, né? Tinha 2 algodoeiras em Barreiras. Que só que era daquele algodão mocó, aquele algodão perene, que as pessoas tinham lá, que era produção de subsistência, né? Então já existia alguma coisa de algodão. Aí no ano 90, não me lembro se 90, 91, 92, por ali, a algodoeira São Miguel tentou introduzir aqui um algodão de fibra longa. Pela falta de recursos dos bancos, eles vieram com esse algodão e financiando alguns produtores, plantando aí de 30, 50 hectares. Só que esse algodão fibra longa são variedades que não se adaptam à nossa região e não deu certo. Até porque as pessoas só plantaram aquele algodão porque não tinha o que fazer. Não tinha dinheiro do banco, não tinha como plantar soja. Não, tem esse cara aqui dando dinheiro para fazer isso, eu vou fazer isso aqui. E aí, a partir de 95, 96, os primeiros, essa foi a ideia do Luiz Antônio Cansanção, que era da Agronol na época, e o pessoal da Agronol resolveram plantar esse algodão de fibra média que nós plantamos hoje. Fazer alguns testes, que foi na safra 95, 96, 96, 97, por aí, que foram os primeiros algodões plantados. E aí...
em 96 teve o primeiro congresso de algodão, que foi em Fortaleza, que eu participei. Até hoje eu participei de todos os congressos de algodão que teve. Que legal. E o primeiro foi em 96. Aí, participando desse congresso, eu já mantive contato com o pessoal da Embrapa Algodão, que era, na época, a Embrapa era a principal fomentadora de tecnologias e tudo, basicamente o que era de tecnologia dependia muito da Embrapa, ainda nesse tempo. Já criei um canal de comunicação com eles, tentando trazer eles para cá. E como eu era presidente da Associação de Agrônomos de Barreiras, existiam alguns eventos técnicos no Plano Safra, quando saía o Plano Safra, todo mundo sabe o que é, né? Que até hoje é a mesma coisa, que é essa liberação de planejamento de recursos para o ano safra seguinte. E existiam alguns treinamentos em que Barreiras era uma região contemplada. E dentro desse treinamento vinha treinamento de soja, de arroz, de feijão, de milho. Aí eu inseri o algodão nesses treinamentos também, a partir daí para difundir tecnologias para a cultura. Então a gente chamava o pessoal da Embrapa, outros pesquisadores, quem fosse especialista no assunto. Assim como nós também íamos atrás, no Mato Grosso, em São Paulo, onde tivesse qualquer evento, dia de campo de algodão que fosse, nós estávamos lá participando para buscar tecnologia. Porque você imagina, quem começou com algodão aqui o pessoal do Sul, principalmente do Rio Grande do Sul, até mesmo alguns do Paraná, mas a maioria nunca tinha visto um pé de algodão na frente. O cara estava plantando algodão pela primeira vez sem conhecer um pé de algodão. No Rio Grande do Sul não tem algodão, Santa Catarina não tem algodão, Paraná, só no norte do Paraná que tinha algodão. Então, muito pouca gente conhecia. Isso aí começou do zero. Talvez isso tenha sido um ponto positivo. Por quê? Porque as pessoas seguiram à risca aquilo que nós planejamos. Toda aquela tecnologia, até chamava a gente meio de louco, que queria fazer perfil de solo, queria botar mais calcário, botar mais gesso, fazer uma super adubação e tudo mais. Ah, vocês são loucos, o dinheiro não é de vocês. Só que isso aí deu resultado. Sim. Tanto que hoje todo mundo faz isso. Quem vai plantar algodão faz um negócio bem feito para ter altos resultados. Aí dentro desse contexto aí tem pessoas que não faziam isso, a gente tinha até algum comparativo das pessoas que faziam e que não fazia. Desse um ano de veranico, dava 50, 80 arrobas de diferença por hectare, pagava todo esse serviço em uma safra apenas. Então, tudo isso daí são histórias que foram sendo feitas, né? E que difundiu para a região como um todo. Então, eu na minha consultoria, eu até andei criando um termo agora, consultoria da porteira para fora. A consultoria não pode se ater apenas ao serviço dela dentro da fazenda ou com o seu cliente, ou pegar só da porteira para dentro e ficar ali. Você tem que estar antes da porteira, no planejamento e durante o ciclo dentro da lavoura acompanhando, e no pós-ciclo da cultura você tem que acompanhar e ajudar o cliente, orientar ele em questões legais, em questões de mercado, em questões de divulgação, muita coisa, né? Então a gente tem que ter esse trabalho tanto dentro como fora da porteira. No meu caso, esse fora da porteira se estendeu ao nível institucional, né? Porque eu sempre participei das instituições. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a safra atual, né? Mas mais um pouquinho só de história, que é muito interessante, né? Conhecer a experiência, assim. Em relação ao crédito rural, o que você enxerga naquela época que evoluiu até os dias de hoje? O que melhorou? O que você acha que... Enfim, qual que é a sua visão da evolução do crédito rural? Essa questão de crédito, não só o crédito rural, porque hoje o crédito rural não é somente o crédito oficial, né? As empresas como um todo aí oferecem crédito. Tem N bancos, N empresas que oferecem crédito. Lógico, hoje evoluiu demais, né? Existe uma certa restrição hoje na questão documental, que na época não existia, né? Você ia lá com uma matrícula e
a escritura na mão lá, a matrícula, o RG, o CPF, e você tomava crédito rural. Hoje não. Hoje as coisas estão mais apuradas. Você tem toda uma questão ambiental que tem que ser respeitada e você tem que provar isso para qualquer, até mesmo para as empresas compradoras, você tem que ter essa questão ambiental regularizada, a questão fundiária, a questão trabalhista. Então, hoje você precisa estar 100% legal. Coisa que na época era meio de qualquer jeito. Você bastava, como a gente falou antes, a matrícula e o CPF. Hoje não. Hoje você tem algumas facilidades de você ter o eletrônico a seu favor, o digital a seu favor, mas você tem que estar 100% em dia com... A sua vida tem que estar totalmente limpa. Sim. Maravilha. Vamos partir então agora para fazer um resumo, né, de como foi a safra para você e quais as perspectivas para essa safra que está começando agora, né? A gente está vendo aí começar os primeiros plantios. Na véspera aí da safra 25-26, dando a largada, como é que tá a expectativa? O povo só tá esperando a chuva, né? O que planta de sequeiro e o irrigado já tá começando a trabalhar. Que já tá liberando aí o vazio sanitário, então quem vai plantar soja mais cedo para plantar algodão depois, já tá no campo aí e semana que vem é todo vapor, né? Essa semana já engatinhando e a semana que vem correndo. Então, a expectativa ela é meio complicada para a próxima safra, né? Porque tem muita gente que não conseguiu resolver ainda a questão de insumos, tem muita gente que não conseguiu resolver a questão de crédito ainda, custo de produção alto em relação à remuneração que as lavouras estão dando, tanto algodão quanto soja, milho médio. Então, o pessoal para a safra 25-26 tem que fazer conta. Fazer conta e, principalmente, fazer serviço bem feito. Quem não faz serviço bem feito é como se fosse um corredor de maratona, em vez do cara dar o tiro para cima lá para soltar a maratona, dar o tiro no pé do cara. Sim. Então tem que fazer as coisas muito bem feitas. É um ano de capricho total, porque senão as contas estão muito ajustadas. Qualquer senão a pessoa pode ter prejuízo, né? A gente não tem expectativa de melhora de preços para o ano que vem. A não ser que aconteça alguma anormalidade, seja de clima, seja política ou econômica, né? Mas a permanecer a condição de hoje, os preços devem se manter nos patamares em que estão ou até para menor. Então as pessoas têm que tomar muito cuidado com as contas, né? Para o ano dessa safra. Em relação à safra passada, apesar de nós termos alguns altos e baixos aqui, tanto na cultura da soja como na do algodão, alguns probleminhas regionalizados, né, nas áreas de sequeiro, que teve problemas de produtividade, mas no geral nós estamos tendo uma safra boa, né, com um resultado aceitável na safra do ano passado. Então, soja, a média regional ainda fechou bem, um pouquinho superior ao ano passado. Algodão irrigado está muito bom, altas produtividades. O sequeiro, esses altos e baixos, aí vai baixar um pouco a média em relação ao ano passado. O milho, nossa área de milho é pequena, né, em relação ao que poderia ser, mas o resultado de milho, produtividade de milho foi muito bom esse ano. A gente, há tempos que não tinha produtividades tão altas em milho como teve esse ano aí, coisa aí acima de 200 sacos, né? 220 sacos, aí teve bastante áreas com esses patamares de produtividade. Então é um vislumbramento novo aí para o milho, que o milho também, se você conseguir segurar bem a cigarrinha lá, que é a principal praga do milho, você vai ter alto potencial de produtividade. Se o clima colaborar, você tem áreas de sequeiro produzindo aí 220 sacas de milho, que aí isso aí dá uma boa remuneração. Você comentou da cigarrinha, na parte técnica, tem alguma coisa assim que você já está prevendo? Isso daí tem que já largar de olho nisso, porque tá anunciando algum problema? Em relação à cigarrinha, a gente não sabe, né? Tem que acompanhar o início da safra aí e ver se
nas áreas de capim, está tendo cigarrinho ou não, você tem que ter uma previsibilidade aí na região onde você tem a lavoura, né? Para ver se na sua região tem infestação de cigarrinha. O ano passado foi muito baixa a infestação de cigarrinha de modo geral. Então, por isso até que eu acredito, foi um dos fatores que levou a produtividade em milho, né? Mas essa aí o cara tem que estar atento desde o dia que ele soltou a semente no chão. Sim. Fazer um bom tratamento de semente e acompanhar a largada ali para não deixar a cigarrinha pegar no início da cultura, senão o prejuízo é certo. Bacana, né? O Excelino traz uma vivência de longa data e uma experiência muito importante para nós, né? E o que ressaltou aqui muito, né, Excelino, a questão do capricho, né? A questão da gestão a fio, né? Para essa próxima safra. A gente sabe do desafio do setor, né? Que nós vivemos, dados os devidos fatores que você já listou para nós, né? E pensando, né? Nessa evolução, né, do agronegócio como um todo, né? Como é que você poderia trazer para nós os principais avanços tecnológicos que você acha que dentro do setor de consultoria, dentro do setor de crédito, dentro da agricultura como um todo, ajudaram na evolução do nosso negócio, né? Nesses últimos anos? O que você poderia trazer de novas tecnologias, novos conceitos? O que veio para ajudar de fato que na prática você conseguiu validar e chancelar? Na verdade, começou com a consciência do produtor que ele precisava fazer uma correção de solo bem feita. Perfeito. Esse é o primeiro ponto, né? A planta se alimenta pela raiz e se não tiver nada lá embaixo, ela não vai comer nada e vai ficar raquítica. Então, esse é o primeiro ponto, a parte de fertilidade e nutrição de plantas. Aí, o produtor se conscientizou disso. E a gente incentivou e fez com que as pessoas tivessem essa consciência que para produzir você precisa ter uma boa nutrição. Então esse é o primeiro passo. Perfeito. O segundo passo, a questão de maquinário. A modernização dos maquinários em relação aos anos... Na virada dos anos 90 para 2000 ali, também trouxe uma agilidade muito grande e uma melhoria na qualidade dos serviços. Serviço de plantio, que hoje você consegue fazer um plantio de precisão. Aí com a questão do digital também, hoje você planta plantadeiras enormes aí. Alto rendimento. Com alto rendimento, a plantadeira, o trator anda praticamente sozinho. Ele não, o piloto não precisa saber onde é que é a linha de plantio, o trator regula sozinho lá. Então isso aí é uma grande coisa. Imagina você com uma plantadeira grande e se não tivesse o GPS para guiar o trator. O cara ia ser passar por cima de uma linha para lá ou deixar uma faixa sem plantar para cá, e assim seria uma dificuldade enorme, né? Tem algumas histórias, né? Então são esses fatores aí evoluíram muito, né? Então isso aí fez com que... E a parte gerencial também, né? Você pega hoje, as empresas têm um sistema de gerenciamento de pessoas, qualificação de pessoas, como diz o nosso mestre Walter Jorge, lá do Iapar do Paraná, ele fala do algodão, mas a agricultura como um todo se faz com gente, né? E com gente qualificada. Então, essa aí é uma coisa que a gente sempre procura ter, procura fazer, qualificar as pessoas. No algodão trouxe muito isso, porque a gente precisava treinar tanto os monitores, que a gente chamava de pragueiros na época, tanto os monitores quanto o pessoal da fazenda. Sim. E como foi uma cultura nova e que as pessoas não sabiam fazer, a gente precisava ensinar o beabá desde o comecinho. Então, isso aí fez com que as pessoas tivessem um nível de assertividade muito maior. E as pessoas acostumaram com isso. Isso aí se refletiu para quem nunca plantou algodão na vida. Aí você vai para aquele cara que planta soja hoje ali e milho, ele sabe que ele precisa ter perfil de solo, ele sabe que ele precisa ter um trabalho bem feito, ele sabe que ele precisa ter uma fazenda mais bem instalada para ele ter uma mão de obra mais qualificada. Então, são trabalhos assim que do algodão refletiu em todas as outras lavouras, mesmo para quem nunca plantou um pé de algodão.
E falando dessa questão da evolução das máquinas, né? Tem algumas histórias antigas que a gente escuta, né? Dos primeiros que chegaram na região, foram plantar lá com CBT, né? Era a máquina que ajudava a abrir a área e fazia o plantio depois também, né? E vizinhos, né? Tinha as demarcações das áreas ali no mapa, mas não tinha GPS, né? E um vizinho falava, pô, rapaz, quantas vezes eu plantei sua área, quantas vezes você plantou minha área e fomos tocando a vida, né? Durante anos, assim, né? Então, tem algumas histórias legais, assim, também, né? Do início, né? Da agricultura no oeste da Bahia. Hoje a tecnologia já não deixa acontecer mais esse erro, né? Tudo delimitado ali no GPS do trator, né? Sim, no GPS e a própria demarcação das áreas, hoje você precisa do geomapa, você tem que ter tudo que você faz hoje é georreferenciado. O teu documento é georreferenciado, então você tem certinho, você tem que ir lá marcar, tem que colocar os marcos no chão lá, são numerados e tudo mais. Então, toda fazenda hoje tem a sua demarcação exata. E atenção, estou interrompendo esse episódio rapidinho para agradecer a um dos nossos apoiadores. Esse episódio aqui é um oferecimento da Bioqualitá. A Bioqualitá é referência em biosoluções sustentáveis para a agricultura, oferecendo produtos inovadores como bioestimulantes, biológicos, condicionadores de solo, mix de plantas de cobertura e adjuvantes. Com 7 anos de mercado, é pioneira em economia circular e agricultura regenerativa. Distribuidora oficial da Bioibérica, traz a exclusiva tecnologia Enziner para transformar a produtividade do seu campo. Bioqualitá, o futuro do agro, agora. Zelino, a gente se encontrou recentemente naquele evento de sistemas intensivos de produção, né? O que você pode trazer de novidade nesse tema específico? O que você viu lá de diferente que você talvez ainda não tinha ouvido? Algum resultado ou alguma forma... ou não, ou foi mesmo para só intensificar o que o pessoal já faz? O que você pode trazer nessa área? Na verdade, nesse tipo de evento, o pesquisador ele te mostra uma condição do que é ideal, né? Ele mostrou lá um sistema de rotação de culturas, por exemplo, com uma sucessão de palhadas, aquilo que é possível fazer na pesquisa, que ele faz lá anos e anos, aí tem áreas lá, não sei, 20 anos de plantio direto ou não sei o quê. Você fazer isso aí na pesquisa é mais fácil do que você fazer na área do produtor, que aí envolve a questão comercial, né? Por exemplo, por que não se planta milho na região? Porque não tem mercado. Nós precisaríamos plantar para 2 milhões de hectares, a gente tinha que ter pelo menos uns 800 mil hectares de milho. Esse ano tinha o quê? 150? Olhe lá. Então, nós precisamos ter pelo menos 1/4 da nossa área plantada com milho. Milho e braquiária. É o mínimo que teria que ser. Tem 180 mil. O que as pessoas conseguem fazer? Então, um evento desses, apesar de ele te mostrar a condição ideal, a gente precisa olhar para aquilo ali e ver o que é possível dentro da nossa área a gente poder fazer. Uma das coisas que eu vejo assim que é imprescindível é esse tratamento para o lado biológico da agricultura. Formação de palhada, você cuidar do seu solo. Esse lance de plantio convencional, direto, ninguém mais faz. Não precisa você mexer demais na terra, mas também, se você não tem uma condição ideal de sucessão de culturas, de rotação de culturas, como é preconizado pela pesquisa, você tem que fazer o mínimo possível para você não degradar a sua área, o seu solo. Então, é por aí a questão. Acho que um evento desses, ele te mostra o ideal e a gente tem que correr atrás, se não do ideal, pelo menos do possível. E esse possível é você inserir palhadas, rotação de cultura. Então, se você correr atrás de ter um certo sacrifício, as pessoas têm que entender o seguinte: quando você é pequeno, você precisa crescer para você ter escala. A partir do momento que você tem escala, você tem que adequar essa escala. Você não precisa plantar só soja, por exemplo. Tem gente que planta aí soja, não planta um pé de milho sequer. Os plantadores de algodão ainda fazem pelo menos essa rotação algodão e soja. Agora, quem é só soja e eventualmente milho, você fica basicamente na soja.
Então, pelo menos faz uma braquiária de cobertura lá no final, um milheto com braquiária, um sorgo com braquiária, faça uma inversão aí de uma leguminosa com uma gramínea, inserir culturas que te tragam massa para o solo, para proteger o seu solo, porque senão para frente a corda arrebenta, né? Uhum. Você ainda você colocou aqui que está trabalhando com arroz, né? Ainda tem alguma área de arroz ou foi... Não, o arroz é coisa do passado. Foi do passado mesmo, que né? O arroz era a cultura de abertura no Sim. começo. As pessoas derrubavam o cerrado, o primeiro plantio era arroz. Que você entrava o arroz tolerava uma área ali com meia correção de solo, meia calagem, com, como se fala no popular, meia boca. Então, a cultura de abertura era o arroz. Aí, com o avanço da tecnologia, com melhoria da fertilidade já inicial, as pessoas investindo mais no começo, já passou a plantar soja no primeiro ano também. E o arroz é muito sensível, né? Se você pegar 10 dias de veranico, 12 dias de veranico no período crítico dele, é praticamente perda total. Então, é uma cultura de alto risco o arroz. Em relação à agricultura de precisão, o que você tem usado, né, de ferramentas? Se você usa esse tipo de atividade junto com seus clientes ou você terceiriza? Como é que você lida com essa parte do digital? Isso aí daí, a maior parte é terceirizada, né? Fica mais a critério do cliente, porque a gente não está usando diretamente essa ferramenta, a gente usa ela terceirizado, né? Aí, principalmente para questões de correção de solo, né? Que a pessoa contrata ou terceiriza lá a amostragem de solo, os mapas de fertilidade, e aí, na medida do possível, vai fazendo essa correção diferenciada, né? E tem gente que faz, já está evoluindo para fazer plantio com populações diferentes ao longo do talhão, essas coisas, mas ainda não é uma coisa que popularizou, né? Ainda está engatinhando, digamos assim. Mas eu vejo com bons olhos a questão usar o digital a seu favor, né? E você incentiva, quando tem possibilidade, os seus clientes a utilizarem, né? Sim, essa parte de agricultura digital, de tudo aquilo que for para melhorar os controles, a colheita, o mapeamento de colheita, essas coisas, eu acho que tudo isso é importante e são ferramentas que devem ser usadas. A colhedeira está ali, ela tem um sistema que te oferece um mapeamento de colheita, não tem por que você não fazer isso se está ali na sua mão, é só você clicar alguns botões ali e fazer. E até para você entender o que está acontecendo dentro da sua área como um todo, você detectar situações de algum risco, algum problema, alguma coisa, por que o lado direito produziu mais que o lado esquerdo, ou a ponta de lá produziu mais que a ponta de cá, esse tipo de coisa, você tem que entender por quê. Eventualmente pode ser chuva. Esse ano mesmo aconteceu muito isso. Chover na metade de um talhão, na outra metade não chover. Então, isso é normal acontecer, mas você tem que identificar o que está provocando isso. Se é chuva, se é a emenda de talhões antigos que foram redivididos lá, o que está acontecendo? Hoje você tem que pensar em produzir a mesma produtividade do começo ao final da fazenda. Então, se você quer produzir 80 sacas de soja, você tem que produzir 80 sacas de soja do primeiro ao último hectare. 90 sacas de soja, 100 sacas de soja do primeiro ao último hectare. Assim como para as outras culturas, né? Então, nós temos um potencial aí para milho de 250 sacos, até mais, com os materiais que nós temos hoje. Aí você, tirando a cigarrinha, que é o principal problema do milho. Esse ano, como não deu, a gente chegou a 220. Vamos correr atrás de 250. Soja. Não é difícil você colher 90 sacos de soja nos seus melhores talhões ali, 95, passar de 100, 105.
Então, isso aí não é difícil. A questão é, através do digital, você tentar uniformizar isso daí para toda a sua fazenda. Maravilha. E na parte de pesquisa, conta pra gente o que vocês têm desenvolvido mais nessa parte. É mais desenvolvimento de protocolos que empresas contratam ou vocês têm alguma parte de pesquisa própria? Conta um pouquinho do histórico de pesquisa. Pesquisa a gente trabalhou mais, coisa de produtos com protocolos de empresas, né? Mas essa questão principalmente a questão de fertilidade, arranjo de plantas, essas coisas, a gente faz as avaliações de campo, né? O teu cliente está plantando lá uma variedade nova, por exemplo. A empresa recomenda 200 mil plantas por hectare. Vamos experimentar um pedaço com 180, outro com 220. São coisas que a gente faz corriqueiramente, né? Independente de ser uma pesquisa propriamente dita, alguns produtos, vamos experimentar tal produto, produtos novos principalmente, tecnologias novas, a gente primeiro procura conhecer elas para depois implantar em larga escala. Não tem como. E as próprias empresas entenderam isso hoje, tanto que elas dão amostras para a gente, às vezes, ou contratam protocolos em que você pega a amostra que vem em ml, né? Você vem ali para você fazer só de CO2 mesmo, fazer canteirinhos. Então, a gente vai conhecer o produto antes mesmo dele ser lançado. Às vezes tem produto que a gente testa que vai ser lançado dali a 5 anos. Sim. Então, são coisas assim que... E quando o produto é lançado, aí você já conhece, já sabe como é que aquele produto funciona. Isso é uma coisa boa, tanto para nós que recomendamos, para o cliente que é o usuário, e para a empresa que lança um produto que é caro, que se ela não tiver esse processo de fazer com que as pessoas conheçam o produto dela antes mesmo do lançamento, ela demora 2, 3 anos para ter uma área expressiva daquele produto. Vão ser produtos caros, ninguém vai usar um produto caro de primeira assim, sem conhecer o produto. Sim. Perfeito. Luiz, senão eu vou fazer uma pergunta aqui. Eu tinha uma pergunta para o Zelino, na linha dos profissionais, né, do nosso setor. O Zelino tem uma carreira, né, como consultor, trabalhando na parte técnica agronômica, na parte de créditos. E na tua visão, Zelino, o que falta para o agrônomo, esse profissional que trabalha na agricultura, né, que muitas vezes é o médico das plantas, né, para ele ser mais valorizado, ao seu ver? Olha, qualquer profissão, não só agronomia. A primeira coisa que a pessoa tem que ter, credibilidade. Você tem que ter credibilidade. Você tem que ser verdadeiro naquilo que você está vendendo. No nosso caso, a gente vende serviço, né? A roda já foi inventada há muito tempo. Vou fazer um comentário assim meio estranho, mas a roda já foi inventada há muito tempo. Não tem como você reinventar a roda. Perfeito. Então, o agricultor, de modo geral, ele é avesso a você chegar e querer mudar o sistema dele. Então, a gente precisa entender o cliente, entender os outros parceiros, que são os fornecedores, fazer esse elo de ligação entre o cliente e o mercado aí de insumos, né? Fazer com que essas tecnologias disponíveis sejam aplicadas da melhor forma possível. Então, acho que essa é a função do agrônomo que vai trabalhar com consultoria, né? E para o agrônomo que vai trabalhar com venda de produtos, essas coisas, que faça uma venda real. A gente costuma brincar quando as pessoas vão recomendar e comparar produtos de empresa A com empresa B, dose X com dose Y, aquela coisa, aí tentando equalizar custo para fazer com que o cliente compre o seu produto e não o da concorrência. A gente costuma brincar com o pessoal das empresas. Qual é a dose de vender, qual é a dose de aplicar? Perfeito. Então, todo o mercado tem que ser trabalhar, melhor dizendo, com informações
que gerem credibilidade. Aquilo que você vende é aquilo que você tem que entregar. Você não pode... eu estou te vendendo... No caso de consultoria, a gente não pode mensurar igual a um produto, mas imagina que fosse um produto. Eu estou te vendendo a dose aqui de 1 litro por hectare, chega na hora de aplicar é 1,2. Isso é 20% mais. Sim. Então, as coisas têm que ser bem claras. Perfeito. Aí aquilo, né? Que o que é combinado não é caro. Perfeito. Então, a gente precisa ter... e conhecimento. Eu acho que o principal de tudo é conhecimento. Se você não sabe uma resposta, você não precisa inventar. Eu vou pesquisar, eu vou saber com quem... Eu vou perguntar para quem sabe, eu vou ter meu network aí de pesquisadores, de professores, de pessoas da pesquisa que vão ter uma resposta, ou até algum colega que já tenha tido uma experiência com aquela dúvida, aquela coisa. Então, você tem que entregar a realidade. Maravilha. Eu vi uma frase de um professor, né, da área amiga, ele fala: a agricultura lucrativa se faz com dados confiáveis, né? Que basicamente é o conhecimento aplicado na prática, né? Então, não tem mistério, né, Zelina? Tem trabalho sério, né? Trabalho com capricho e com dados confiáveis, né? Isso é verdadeiro. Teve o pesquisador falecido já da Embrapa lá, que dizia isso, a produtividade, conhecimento aplicado por hectare. Se não me engano, foi do finado Dirceu Gassen, né? Dirceu Gassen, exatamente. Ele falava isso, que conhecimento é uma coisa assim imprescindível, né? Então, qualquer pessoa que queira trabalhar com informação, ela tem que ter conhecimento daquilo que ela vai entregar. Perfeito. Não precisa saber tudo, mas se você... algumas dúvidas, alguma coisa, você não corre atrás e vai descobrir, né? Exato. E as palavras do Zelina agora nessa resposta já traz um ensinamento aí para os jovens, né, que estão nos assistindo aí, que estão nos ouvindo, né, que estão iniciando a carreira na faculdade de agronomia ou estão pensando em entrar na área, né? Já é um baita do ensinamento aí para direcionar esse início da carreira, né? Com certeza, nunca parar de buscar eu conhecimento. falo assim, vamos falar da cultura do algodão. Eu sou formado em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, um lugar frio, que não dá algodão de jeito nenhum. E, no entanto, eu, mais outros colegas, agrônomos, que são consultores também, muitos produtores também que vieram lá dessas regiões, que nunca viram um pé de algodão e, no entanto, se tornaram bons consultores, bons produtores. De que forma? Estudando. Eu mesmo nunca estudei tanto quanto quando eu resolvi trabalhar com algodão. Estudei, li muitos livros, eu não tinha uma informação que surgisse um congresso, um seminário, um dia de campo ou qualquer coisa. Eu saía daqui, ia para Mato Grosso, ia para São Paulo, ia para Goiás, ia para todo canto correr atrás de informação qualificada, montar grupos de trabalho que viessem a somar, né? Muito bom. Eu queria que você trouxesse ele num caso de sucesso da consultoria sua, assim, que você, claro, não precisa citar nome, se não quiser, né? Mas que você, assim, lembra e tem aquele orgulho de ter ajudado o cliente chegar naquele patamar. Isso aí tem vários, né? Melhor ainda. Não, nós começamos a agricultura aqui na Bahia, como já foi falado antes, de uma forma bem rudimentar. Sem tecnologia, sem equipamentos, sem nada. E, lógico, teve muitas pessoas que a gente ajudou, principalmente aqueles clientes que são mais abertos, né? E aí você vê resultados. Eu tenho uma conta que eu fazia antigamente, que ela é válida até hoje. Entre você diluir recursos para plantar 4 hectares, 4.400 para 300, 3 para 4 a conta, né? Se você fizer 3 partes bem feitas, você tem um resultado financeiro igual a 4 partes com aquele mesmo recurso. O resultado líquido você vai ter financeiro vai ser o mesmo. Você reduz 25% a área e tem exatamente o mesmo resultado líquido. Se você ia ganhar R$1.000 no fim do ano, não vou falar em milhões aqui porque não vem ao caso, mas vamos pegar a partir de 1.000. Se você ia ganhar 1.000 hectares, R$1.000 limpos
plantando 4 partes, você ganha exatamente os mesmos R$1.000 plantando 3 partes bem feitas. Então, essa é a conta que até hoje ela é válida. Muito bom. E aí, qual que seria, então, o caso de sucesso que você queria citar, assim? Por exemplo, alguém que não fazia tal manejo, aí você conseguiu introduzir, foi de tanto para tanto. Pode ser um, assim, que mais te lembre, assim. Não, eu não gostaria de citar nomes, né? Mas tem vários exemplos de clientes que, de repente, deram essa virada. Que eles vinham naquele tradicionalzão lá de fazer... Não, agora eu tenho que... Aquela história que eu falei, agora o dinheiro é meu, né? Sim. Agora o dinheiro é meu, eu tenho que fazer bem feito. E aí a gente, você vai ter que fazer uma boa correção de solo, você vai ter que melhorar o seu serviço, você vai ter que... Tem vários clientes que seguiram por esse rumo. Lógico que não é uma coisa assim, um estalar de dedos, né? É uma coisa que acontece ao longo do tempo. Mas são casos aí, tem vários. A gente tem clientes que tem mais de 30 anos que a gente acompanha. Olha só. A minha carteira de clientes mesmo, eu acho que uns 80% dos nossos clientes têm mais de 20 anos que estão com a gente. Olha aí o caso de sucesso. Conseguimos extrair. Nós temos clientes aí, vários clientes que são da década de 90 que estão com a gente. Caramba, isso são 30 anos aí que estão com a gente, né? Então, a gente não tem uma carteira grande de clientes, mas tem clientes fiéis. Eu acredito que isso aí represente alguma coisa que a gente está fazendo de bom com eles também, né? Com certeza, imagina, 20 anos, não é? O resultado está sendo gerado, né? Os outros clientes, esse ano a gente vai ter um cliente novo, que é de primeiro ano. Tem um outro que está retornando, que foi cliente nosso há tempos atrás. Aí os outros clientes já vão estar pelo menos os mais novos vão estar pelo menos na 4ª safra. Olha só. Caramba. E aí a 4ª, e aí a maioria, eu acho que tirando esses 5 clientes, a gente tem que são mais novos aí, o restante tudo é 15 anos para frente, 20 anos para frente, que estão com a gente. Caramba, isso daí é mais do que uma marca de qualidade, realmente, fidelidade, né, do cliente. Exatamente. Uma coisa que, dentro da minha história que eu fiz, assim, eu acho que é interessante da cultura do algodão, no ano 99, 2000, eu estava participando de um congresso lá no Mato Grosso. E aí eu tinha um pesquisador lá, o professor Paulo Degrande, fez uma palestra, eu já conhecia ele. Aí eu entrei em contato com o pessoal de uma empresa para trazer o professor Paulo Degrande para cá, para fazer treinamentos para os nossos clientes que iam plantar algodão, para os monitores, para os gerentes, para os próprios clientes, né? Porque na época você tinha que treinar 100% da fazenda, desde o dono até o operador. E aí eu combinei com uma empresa, o Paulo Degrande vir aqui 3 vezes durante a safra para fazer os treinamentos e acompanhar. Nessa visita primeira do Paulo Degrande, que foi no mês de dezembro, naquele tempo se plantava algodão um pouco mais cedo, a gente estava rodando a área aqui e encontramos bicudo pra caramba numa área de rotação, uma área de milho, e estava cheio de algodão no meio e cheio de bicudo. Nesse dia nasceu o programa do bicudo do algodoeiro aqui da Bahia e que se estendeu para o Brasil. Foi uma coisa assim interessante que eu participei. A gente estava indo rodar no Anel da Soja, para o Anel da Soja, e aí o Paulo dizia, desse jeito aqui, vocês no caso, não vão para lugar nenhum, né? Vocês precisam fazer alguma coisa. Aí, chegando numa fazenda lá que tinha comunicação com a cidade, eu passei um rádio lá para o escritório. Na época não era celular, era rádio mesmo. Passei um rádio para o escritório, chamando uma reunião de todas as consultorias de algodão que tinha algumas que estavam junto com a gente já, né? Porque eu tinha envolvido, além dos meus clientes, outras consultorias, os que não estavam com a gente, para participar de uma reunião lá em Barreiras à noite,
para a gente discutir uma estratégia para o controle do bicudo aqui no oeste da Bahia. E a gente criou o primeiro, nessa noite, aí a gente criou o primeiro esboço do que viria a ser o programa do algodão. Na época chamou Estratégias de Controle do Bicudo no oeste da Bahia. Olha só. E a gente apresentou esse trabalho aí no Congresso de Algodão de 2001. Aí o Paulo sugeriu que a gente fizesse um trabalho em alguns clientes com aquelas práticas, né? E aí daí começou a nascer o que hoje é o programa fitossanitário aqui da Bahia. Perfeito. A gente, Referência, né? posteriormente, eu fui o presidente do Fundeagro. Aí quando eu fui presidente do Fundeagro, eu implementei com mais intensidade essa questão do programa de controle do bicudo, que vinha sendo feito, mas não era com tanta intensidade. Aí o algodão começou a crescer também, e se a gente deixasse o bicudo tomar conta, o algodão ia acabar, né? Como já tinha acabado em outras regiões. E aí, esse aí eu acho que é um dos fatores mais interessantes que eu participei, que fiz parte do grupo que começou isso, né? E até muitas coisas eu que coordenei, né? Muito legal Muito também, bom. uma história muito bonita de sucesso. E hoje o programa fitossanitário ele é referência a nível Brasil e quiçá mundial, né, Zelino? Então, parabéns aí pela iniciativa, pela trajetória, né? Porque... Na verdade, esse programa também, na época a gente ouvia falar no programa de erradicação dos Estados Unidos, que estava já em fase de finalização, né? Ele não é um programa genuinamente brasileiro. Sim, Já é uma sim. coisa que foi adaptada daquilo que já tinha sido feito em outros países. Aquilo que deu certo, né? Alguns pesquisadores já tinham essa tecnologia em mente, mas não era uma coisa estruturada. Então, o que veio a partir daí, o primeiro estado que colocou essa tecnologia como programa foi Goiás, inclusive. Não foi nem a Bahia. Olha só. Muito bom. Muito bom. Então, estamos caminhando para o final do episódio, Zelino. Eu gostaria que você falasse pra gente assim, se você fosse nomeada aí ministro da Agricultura, Com responsabilidade. aproveitar a sua experiência aí, quais seriam as suas diretrizes para ajudar no desenvolvimento do setor? Olha, eu costumo falar uma frase que é bem corriqueira. Se o governo não atrapalhar, já está ajudando muito. Até bom. Essa frase aí é fatal, sabe? Você ia tratar de Porque qual é o grande problema que a gente tem a nível institucional? É burocracia e muita coisa, até eu diria perseguição, sabe? É esse lado político da coisa que todos veem, assim como foi o histórico dos transgênicos. Por que o transgênico demorou tanto a emplacar no Brasil? Não foi por questão técnica, foi por questão política. Aí tem aquele camarada lá que diz que é contra. Por que é contra? Não sei, porque eu sou contra. Não faz parte da minha ideologia. Então, você tirar a ideologia do processo. Isso aí já é uma grande coisa. Você desburocratizar. Você quer... Hoje você... É legal você abrir uma área, você comprou uma fazenda, hipoteticamente aí 1.000 hectares, 20% é reserva, você tem direito a explorar 800 hectares. Se não tiver a OPP pelo meio. Vai tirar a licença dos 800 hectares para você ver o que acontece. Não consegue. É uma burocracia do tamanho do mundo. Então, isso aí é que precisa ser... A lei ser respeitada, a lei já é rígida demais, ela precisa ser respeitada e cumprida. E desburocratizada. Então, acho que se o governo... Se eu fosse o ministro da Agricultura, tivesse esse superpoder de desburocratizar as coisas, aquilo que é legal pode ser feito? Pode. Então vai ser feito. Facilitaria a vida de todo mundo. Maravilha. Muito bom. E aquele pedido, né? Tem um pedido tradicional nosso, Zelina, assim, para a gente trazer um ensinamento, né? Eu acho que já tivemos grandes ensinamentos aqui hoje, mas para a vida, né? Se você pudesse classificar 3 dicas de 3 livros que mudaram a sua vida no momento que você leu, que impactaram a sua vida de uma forma positiva, quais livros você poderia indicar?
Vixe Maria, faz tanto tempo. Eu, na verdade, sou um leitor preguiçoso. Eu sempre... as minhas leituras são mais de revistas. Foram mais de revistas. Lógico, hoje a gente nem revista não lê mais, é tudo eletrônico, né? As versões digitais. São versões digitais que você lê artigos, né? Eu, na verdade, livros... Eu li muito Eu, na verdade, eu fui um grande leitor de livro de bolso, uma coisa que não existe mais, você nem sabe o que é. Era um livrinho pequenininho de história, história de guerra, história de cowboy, história... Mas aí tem alguns livros assim que foram muito famosos. Eram Os Deuses Astronautas, por exemplo. Enterre Meu Coração na Curva do Rio, que é um livro sobre a história dos índios americanos, que eu me lembro assim. Que mais? Legal. Teve um livro que é meio de humor, que é... Como é que era o nome? Era um escritor mineiro. Tem um episódio, depois até foi gravado quando tinha aqueles minissérie, não era nem minissérie, era episódios diferentes, do Veríssimo? Né? Do Érico Veríssimo. Tem um livro que eu gosto, Analista de Bagé. Do Luiz Fernando Veríssimo. Ele é um psicólogo raiz. Clássico. Eu acho que esse daí vem a calhar. Eu acho que todo jovem deveria ler o Analista de Bagé. Esse é o principal livro para aquilo que hoje o mundo está diferente, né? Então, para ele sentir como é que era o mundo raiz. Perfeito. Maravilha. O Analista de Bagé, eu acho que muita gente precisa ler e talvez até precise se consultar com ele, sabe? Muito bom, muito boas dicas, né? Diferentes aí, mas que são igualmente muito interessantes. Já está anotado aqui, esse aí nós vamos pesquisar depois. Muito obrigada, Ezelino, pela sua participação. A gente aproveitou muito aqui a sua experiência, né? Parabenizar por esses anos aí de dedicação, de trabalho e de credibilidade, né? A gente está chamando você aqui justamente por conhecer a sua trajetória e deixou à vontade aí as suas palavras finais, se você quiser conhecer, convidar o pessoal a conhecer seu trabalho, ou enfim, o que você quiser deixar aí pro pessoal. Eu que agradeço o convite, né? É uma honra para mim estar aqui junto com vocês. É um bate-papo descontraído, agradável. Passa rápido, né? Passa rápido. Passa rápido, virou um bate-papo legal. Exato. Mas agradecer, né? Meu trabalho, todo mundo conhece. Eu sempre, muita coisa do que eu falei aqui, eu nunca tinha falado para ninguém, talvez. Olha só. E eu faço meu trabalho silencioso e foco nos meus resultados, né? Eu acho que a minha história aí, minha trajetória, os resultados que eu tive, são um reflexo do que eu fiz durante meu tempo de profissional aqui no oeste da Bahia, né? Eu vim com 1 ano e meio só de formado para cá, então eu vim, digamos, recém-formado. Eu costumo falar que um agrônomo ele vai começar a ser agrônomo a partir de 5 anos de formado e vai estar um agrônomo qualificado de 8, 10 anos de formado para frente. Então, voltando àquela história do conselho que você pediu para os jovens lá, é que não tenham pressa, né? Estudem e se qualifiquem. Exato. Eu acho que esse aí seria o recado final. Maravilha. A equipe tem perfil no Instagram? Ou vocês não... Mais ou menos. Tinha lá o Otávio que tocava, aí ele relaxou e foi cuidar da fazenda de pecuária lá, esqueceu. Tem a pecuária, esqueci de falar que tem a fazenda de pecuária lá, que o Piá toca lá agora. Que legal, parabéns. Mudamos de ramo, eu voltei minha família pecuarista lá, de origem pecuarista. Olha e só. agora tem 4 anos? Vai dar 4 anos agora. Esse mês inteiro é 4 anos. Olha só. Eu comprei uma fazenda de pecuária lá em Riachão, aí o Otávio, meu filho, que foi tocar, né? E, na verdade, eu comprei por insistência dele. Insistência não, a responsabilidade dele, né? Viu uma oportunidade ali. Eu queria comprar
pegar uma oportunidade de investir em coisa. Sim. Mas, ó, quem vai tocar é você, eu vou lá visitar só. Ele é agrônomo também. Ele é agrônomo também. Que legal. Ele vai, eu não vou trabalhar na fazenda. Até vou lá, às vezes, ajudo. Tem um dia que tem alguma vacina, vou lá coordenar. Mas agora mesmo, eu tenho lá tipo uma vez por mês, olha lá. Não me arruma mais trabalho, não. Me arruma em retorno, né, Zelina? Não, Tá investindo que é o retorno, né? Até porque eu já fui com... Não adianta eu montar uma fazenda e entregar pronta para ele, Sim, né? sim. isso Senão não aí. vai aprender o processo. Aí, o prejuízo que ele tomar hoje, ou do começo, hoje já dá mais prejuízo, né? Mas lá do começo de 4 anos atrás, o prejuízo que ele me der com a fazenda começando, ou que ele tenha, né? Com a fazenda começando, é assim. O prejuízo que vai dar com uma fazenda em andamento é Verdade. muito hoje, maior. Hoje tá só no conselho. Tá no conselho isso aí. Muito bem, muito obrigada então mais uma vez. E você aí do outro lado, o que achou desse episódio? Deixa aí nos comentários se ficou alguma dúvida, se ficou algum recado, opinião em relação aí ao bate-papo. E, Luiz, também esqueci de perguntar algumas palavras finais. Eu acho que era isso aí mesmo. Basicamente agradecer o Ezelino por todo o compartilhamento da história, né? Que essa história, ela traz muito ensinamento já por si só, né? Também pelos ensinamentos das perguntas de futuro aí, né, Ezelino, da sua visão. E agradecer mesmo e desejar a todos aí uma excelente safra 2025-26, que seja abençoada para todo o nosso Brasil, né? E vamos em frente. Isso aí. E complementando, né? Se você quiser conhecer mais do movimento Cultive Futuro, que também procura valorizar, né, os profissionais, quem está construindo o agronegócio aqui na região, mas também no Brasil todo, vá lá no nosso site, cultivefuturo.com.br. Lá tem tudo que o movimento está fazendo, né? A gente tem aqui o podcast, tem revista, tem o livro, tem os eventos. Tudo que você quiser saber do movimento está lá no nosso site. Então, corre lá. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio. Tchau!